primeira vista, o Gran Chaco pode parecer apenas um pedaço seco e esquecido do mapa sul-americano. Mas quem observa com atenção, logo percebe que ali existe um dos biomas mais surpreendentes do planeta. Uma terra moldada por extremos, onde o calor castiga, a seca desafia, mas a vida insiste em florescer. E é justamente nessa aparente desolação que se revelam os sinais da perfeição divina. Nada ali está por acaso. Cada animal, cada árvore, cada pedra rachada pelo sol tem um papel no equilíbrio que Deus estabeleceu com maestria. É nessa floresta seca e misteriosa que habitam criaturas como o tamanduá-bandeira, a arara azul, o puma e até o urubu-rei, todos com hábitos únicos, estratégias engenhosas e funções essenciais dentro desse cenário que poucos ousam explorar. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de propósito. Porque mesmo na terra queimada, Deus semeou beleza, sabedoria e complexidade. E para quem tem olhos espirituais e científicos, o Gran Chaco se torna uma verdadeira aula viva de adaptação, interdependência e milagres sutis. Cada animal desse território parece carregar uma lição. Alguns ensinam sobre força silenciosa, outros sobre comunhão, paciência, reinício. E quanto mais nos aprofundamos nessas histórias, mais entendemos que nada foi feito em vão, nem mesmo o silêncio árido da floresta. Tudo ali cumpre uma função, tudo ali ecoa uma mensagem maior. Porque se existe um lugar onde a mão de Deus pode ser sentida até na poeira que sobe do chão, esse lugar é o Gran Chaco. Na imensidão do Gran Chaco, a anta é uma sombra pesada que caminha silenciosamente entre galhos secos e arbustos retorcidos. Com seu corpo robusto e movimentos calmos, ela prefere trilhas já marcadas como se soubesse o mapa invisível daquela terra. Costuma habitar regiões próximas a cursos d'água, mesmo nos períodos de seca mais severa. Ali, encontra seu refúgio, tanto para se refrescar quanto para buscar alimento. Sua dieta é baseada em folhas, frutos e até cascas, que ela arranca com sua mandíbula poderosa. Poucos animais têm a paciência e resistência que ela demonstra nas andanças noturnas. Sempre em alerta, ela percebe o mundo com o faro e a audição mais do que com os olhos. Ao contrário do que muitos pensam, a anta não é um animal solitário por vaidade, mas por estratégia. No Chaco, onde o ambiente é hostil e os predadores atentos, andar sozinho é uma forma de evitar conflitos e esconder seus rastros. Quando o sol começa a se pôr, ela desperta da sua calmaria. O entardecer é o momento ideal para caminhar em busca de alimento, sem sofrer com o calor escaldante que domina o dia. Seu caminhar lento, quase hipnótico, é uma forma de economia de energia. Isso se torna essencial em uma terra onde cada recurso é valioso. E mesmo com seu tamanho, ela se move com uma discrição surpreendente. A vegetação do Gran Chaco oferece obstáculos e desafios que a anta aprendeu a dominar com o tempo. Ela reconhece as trilhas certas, sente o cheiro da água escondida e consegue distinguir frutas maduras mesmo à distância. Não é raro vê-la desaparecendo na paisagem como se fizesse parte dela. Quando ameaçada, ela não hesita em entrar na água ou no barro, onde se camufla com facilidade. E, caso necessário, suas investidas são capazes de afugentar até predadores de médio porte. É um animal de paz, mas não se engane. Sabe se defender quando o momento exige. As antas do Chaco têm uma importância gigantesca para o ecossistema, mesmo que não façam barulho. Ao se alimentarem de frutas, espalham sementes por todo o território, ajudando a manter a floresta viva. A cada passo que dão, estão plantando o futuro da região. A conexão com a terra é tão forte que elas conseguem prever alterações no clima com uma sensibilidade que a maioria ignora. Elas não correm contra o tempo, simplesmente acompanham seu fluxo. E nessa cadência silenciosa,
continuam sustentando a biodiversidade. A anta, ao viver nesse ambiente seco e desafiador, nos ensina sobre paciência, discrição e conexão com a natureza. Não exige nada além do necessário e, em troca, oferece equilíbrio ao seu redor. Uma guardiã silenciosa do Chaco, que caminha sem pressa, mas com propósito. O puma, muitas vezes chamado de fantasma das florestas, é mestre em se camuflar entre as sombras do Gran Chaco. Ele domina esse território árido com agilidade e astúcia. Seus olhos atentos captam cada movimento na mata seca, enquanto suas patas macias o permitem se mover sem ruído. É um caçador solitário, que evita confrontos diretos e prefere emboscadas silenciosas. Caça no crepúsculo, momento em que a luz favorece seus ataques rápidos e precisos. Sua presença é sentida mais do que vista, e é justamente nesse silêncio que ele reina absoluto. Diferente de outros grandes felinos, o puma do Chaco adapta sua dieta de acordo com o que o ambiente oferece. Desde pequenos roedores até animais de médio porte, tudo pode entrar no seu cardápio. Ele não é exigente, mas sim estratégico. Em tempos de escassez, pode até se aproximar das áreas mais abertas, onde veados e tatus são mais comuns. Suas estratégias de caça variam conforme a necessidade. Às vezes, espera por horas no alto de uma árvore. Outras caminha quilômetros atrás de rastros quase invisíveis. Seu instinto é moldado pela experiência e pelo ambiente. Durante o dia, o puma prefere repousar em locais sombreados e protegidos, como cavernas naturais ou áreas com vegetação densa. Evita o calor extremo, que poderia comprometer sua eficiência. A noite, porém, é quando sua verdadeira natureza aflora. É quando seu corpo ágil se transforma em arma letal. Ele conhece cada canto da floresta seca, sabe onde as presas bebem água e onde se escondem. Seu território é marcado não apenas com urina, mas com a memória de cada emboscada bem-sucedida. No Gran Chaco, o puma também cumpre um papel ecológico vital. Regula populações de herbívoros e outros pequenos mamíferos. Sem ele, haveria desequilíbrio. Sua presença impõe respeito e mantém o sistema em ordem. É um símbolo de poder silencioso, que mostra que força não precisa ser barulhenta. A relação que ele tem com o território é quase espiritual. E mesmo que raramente cruze o caminho de um humano, todos os que vivem ali sabem. Ele está por perto. A cada passo invisível que dá, o puma revela a sabedoria dos que vivem nas margens da percepção. E enquanto ele some entre os arbustos secos, outro morador do Chaco se aproxima, mais brincalhão, mais ruidoso, mas igualmente adaptado àquele cenário inóspito. No alto das árvores retorcidas do Chaco, o macaco prego salta com agilidade, como se cada galho fosse uma extensão natural de seu corpo. Ele não apenas vive, mas explora o ambiente com uma inteligência que surpreende até os pesquisadores mais experientes. Com olhos atentos e mãos habilidosas, ele é capaz de usar pedras e galhos como ferramentas, quebrando frutos duros e até acessando pequenos insetos. É como se carregasse uma oficina portátil na cabeça. A curiosidade é sua marca registrada. Nada passa despercebido quando um macaco prego está por perto. Sua rotina é sempre coletiva, pois ele vive em bandos bem organizados. A comunicação é constante. Assovios, gritos e até expressões faciais complexas servem como um idioma próprio. No calor intenso do Gran Chaco, ele busca sombra durante as horas mais abrasadoras e aproveita o frescor da manhã para se alimentar. Frutas, sementes, ovos e até pequenos vertebrados entram no cardápio. Ele sabe onde encontrar comida e quando cada planta oferece o melhor fruto. Nada é por acaso. O macaco prego é metódico. Mesmo em um ambiente seco, ele encontrou meios de sobreviver com eficiência. As árvores frondosas, mesmo escassas, são sua base de apoio. Ele raramente desce ao solo, onde os predadores espreitam, e quando precisa se mover de uma árvore para outra, faz isso com rapidez surpreendente. Cada membro do grupo tem uma função, e todos cooperam como uma pequena sociedade. É como se fossem habitantes urbanos vivendo no meio do mato, cada um com uma tarefa, um horário e uma responsabilidade.
A inteligência do macaco prego se manifesta também em como lida com desafios. Ele aprende com os erros e passa conhecimento para os filhotes, como um verdadeiro mentor. É comum ver um adulto ensinando um jovem a usar uma pedra para abrir um coco ou indicando um ninho com ovos escondidos. Esses comportamentos são raros na natureza e mostram o nível de evolução desses pequenos habitantes. E enquanto eles vivem essa rotina sofisticada entre os galhos, outra criatura, mais terrestre e silenciosa, se aproxima da água. Na vastidão árida do Chaco, onde os recursos são escassos, a capivara consegue viver em harmonia, como se tivesse feito um pacto secreto com a terra. Ela prefere as áreas alagáveis e as margens de rios temporários, onde pode se alimentar e se refrescar com tranquilidade. Com seus olhos calmos e passos lentos, parece que nada a afeta. Mas não se engane, por trás daquela aparência dócil, existe uma mestre da sobrevivência coletiva. A capivara é sociável ao extremo, vivendo em grupos grandes e solidários. Seu alimento preferido é o capim, e no Chaco, isso exige resiliência. Durante os períodos de seca, ela precisa buscar com mais afinco a vegetação que resta. Seus dentes crescem continuamente, adaptados para triturar fibras duras. E quando o calor aperta, ela mergulha na água ou se esconde em buracos escavados na beira dos rios. É ali que encontra alívio e segurança. Como uma diplomata da natureza, convive com várias espécies, inclusive com aves que pousam sobre seu dorso em busca de insetos. O comportamento da capivara é um dos mais equilibrados da região. Ela não ataca, não disputa território de forma violenta e sabe ceder quando necessário. Essa forma de viver evita conflitos e garante que o grupo prospere. Mesmo quando sente perigo, sua primeira reação é o alerta coletivo, um som agudo que avisa a todos que é hora de correr para a água. Essa união fortalece a espécie. É como se tivessem entendido que sozinhas seriam frágeis, mas juntas tornam-se quase invencíveis. Ao observar um grupo de capivaras, é possível perceber como a natureza encontra soluções simples para problemas complexos. Elas não brigam por liderança, não buscam domínio, apenas sobrevivem em paz. Sua capacidade de adaptação ao clima seco e quente é um exemplo para qualquer um que enfrenta desafios diários. E quando o pôr do sol aquece a terra, é comum vê-las reunidas, descansando em silêncio, como se soubessem que cada dia vencido é uma vitória. Mas o que acontece quando a noite chega e caçadores silenciosos entram em cena? No coração do Gran Chaco, onde a floresta seca se mistura com regiões alagadas, caminha o predador mais temido do continente, a onça-pintada. Seus passos são tão silenciosos que a presa só percebe sua presença quando já é tarde demais. Com músculos potentes e mandíbulas capazes de perfurar o casco de uma tartaruga ou o crânio de uma anta, ela não apenas caça, ela executa. Mas não é só força que define esse animal. É a paciência, a estratégia e o domínio absoluto do território. A onça conhece cada canto, cada cheiro e cada rastro. Seu instinto é treinado pelo tempo. Durante o dia, a onça prefere o recuo das sombras. Ela descansa sob árvores densas, escondida do calor escaldante e dos olhos curiosos. Quando o entardecer chega, ela desperta. Não apressa em sua movimentação. Ela observa, escuta e espera. Seu método de caça é baseado na precisão. Ela não corre atrás da presa como um lobo faminto. Ela se aproxima devagar, calcula cada passo. E quando ataca, é letal. Essa economia de energia é fundamental num bioma que nem sempre oferece fartura. A dieta da onça no Gran Chaco é variada. De tatus a capivaras, de veados a jacarés, tudo depende da disponibilidade, e ela se adapta com facilidade. Se há escassez de uma espécie, ela muda de foco, ajusta suas táticas, se desloca para outra área. Esse dinamismo é o que mantém sua sobrevivência num ambiente tão imprevisível. Não é à toa que se tornou símbolo de força e inteligência. Enquanto outros animais sucumbem às mudanças, ela resiste, silenciosa e eficiente. Apesar de sua imponência, a onça-pintada enfrenta ameaças.
A redução do habitat, a caça ilegal e a escassez de presas impactam diretamente sua população. Mesmo assim, ela continua ali, como um guardião ancestral da floresta seca. Sua presença é sinal de que o ecossistema ainda respira, ainda pulsa. E quando ela ruge ao longe, é como se a própria terra estivesse se manifestando. Para os que habitam o Chaco, saber que a onça ainda vive por ali é paradoxalmente um conforto. Mas nem todos os habitantes do Chaco caminham nas sombras. Alguns preferem os céus abertos, os galhos altos e as cores vivas, e entre esses, uma criatura azul se destaca como uma joia voadora. Mesmo em meio à aridez do Gran Chaco, onde o calor estala galhos secos e a poeira dança ao vento, o jacaré do Pantanal encontra seu reino. Ele se concentra nas áreas alagadas, que servem como verdadeiros oásis para inúmeras espécies. Ali, deitado com os olhos quase imóveis acima da água, ele observa tudo. Parece inerte, mas basta uma presa se aproximar para revelar sua verdadeira velocidade. Em segundos, o silêncio se quebra com um bote feroz. É ali que ele mostra por que é um dos predadores mais temidos da região. Sua alimentação é baseada na oportunidade. Se um peixe cruza seu caminho, ótimo. Se uma ave se distrai, melhor ainda. O jacaré não escolhe. Ele se adapta ao que a natureza oferece e, quando os recursos escasseiam, entra em estado de economia, reduzindo sua atividade e conservando energia. Esse comportamento é vital em um bioma onde os ciclos de cheia e seca são imprevisíveis. Com seu metabolismo ajustado ao ambiente, ele pode passar dias sem se alimentar, aguardando o momento ideal. Durante o dia, prefere ficar imóvel sob o sol, regulando sua temperatura corporal. À noite, torna-se mais ativo. Os olhos brilham ao refletir qualquer luz, como se fossem lanternas naturais. Esse hábito noturno o ajuda a surpreender presas que se aproximam da água para beber. Ele conhece cada curva do alagado, cada ponto de emboscada. Seus ninhos são construídos com lama e vegetação, e as fêmeas demonstram cuidado maternal surpreendente. Ficam por perto, defendendo seus ovos de predadores como tatus e coatis. A presença do jacaré do Pantanal no Gran Chaco representa equilíbrio. Ele controla populações de peixes, anfíbios e até aves aquáticas. E onde ele vive, há sinal de água, de vida, de um ecossistema funcional. Quando desaparece, é sinal de desequilíbrio. Por isso, a conservação dessas áreas úmidas é tão vital para toda a cadeia alimentar. É curioso pensar que um animal de aparência tão feroz seja, na verdade, um dos principais responsáveis pela harmonia entre os seres da planície. Pairando nas correntes de ar quente do Gran Chaco, o urubu-rei surge como um espectro real, com sua plumagem branca, envergadura impressionante e cabeça pintada em tons de amarelo, laranja e vermelho. Ele não bate asas como os outros urubus. Ele plana, soberano, como quem já conhece todos os segredos do mundo abaixo. Sua visão é tão apurada que pode avistar uma carcaça a quilômetros de distância. E ao descer, não há pressa. Ele sabe que é o primeiro a comer. Ninguém ousa disputar. Ao contrário do que muitos pensam, o urubu-rei não é apenas um comedor de carniça. Ele é o higienizador do ecossistema. Ao consumir cadáveres, impede a proliferação de doenças e bactérias. E tem preferência por carne fresca. Sua força e tamanho o colocam no topo entre os necrófagos. Os outros urubus esperam. E quando ele se vai, o banquete se abre para os secundários. É como se ele fosse o porteiro da limpeza natural, decidindo quem entra e quem espera. Durante o dia, ele sobrevoa grandes extensões em busca de alimento. Seu corpo é leve, feito para voar longas distâncias sem esforço. No solo, anda com um ar desengonçado, quase cômico. Mas não se engane, ele é imponente. Seu bico é forte e capaz de abrir peles que outros urubus não conseguem rasgar. E sua aparência chamativa não é por acaso. Serve para afastar predadores e também para comunicação visual com seus semelhantes. Cada cor parece ter um recado a ser dado. O urubu-rei constrói seu ninho em locais afastados e protegidos, geralmente no chão entre troncos e raízes.
Bota apenas 1 ou 2 ovos, mas cuida deles com dedicação. Os filhotes nascem frágeis e ganham força ao longo dos meses, aprendendo com os pais a arte do voo e da paciência. Essa transmissão de sabedoria entre gerações é algo raro entre aves desse tipo, e talvez por isso ele seja visto com respeito até mesmo por quem desconhece sua importância ecológica. Ele voa alto, silencioso, discreto. Não precisa de gritos nem de demonstrações de força. Sua autoridade está nos gestos, na função que cumpre sem falhas. E assim, lá do alto, ele testemunha tudo o que acontece no Chaco. No meio das árvores secas do Gran Chaco, onde o verde dá lugar ao marrom, um clarão azul risca o céu com elegância. É a arara azul grande, uma das aves mais espetaculares e raras da América do Sul. Seu voo é lento, quase cerimonial, como se estivesse exibindo a beleza que carrega nas penas. Ela não passa despercebida. Seu grito rouco ecoa pelas matas e savanas, anunciando sua chegada. Vive em pares ou em pequenos grupos, com vínculos familiares tão fortes quanto a dureza do seu bico. A arara azul escolhe com precisão o local onde vai viver. Prefere áreas com palmeiras, onde encontra alimento e cavidades para fazer ninhos. No Chaco, essa busca é ainda mais desafiadora por causa da escassez de árvores adequadas. Mas ela é persistente. Usa o bico poderoso para abrir frutos duros e quebrar sementes que poucos conseguem acessar. Sua dieta inclui coco de bocaiúva, sementes de acuri e outros tesouros escondidos na vegetação rala. O som das sementes sendo trituradas por seu bico parece até um aviso. Aqui mora alguém determinado. A fidelidade entre os casais é impressionante. Araras azuis vivem com o mesmo parceiro por toda a vida. Cuidam uma da outra, se alimentam juntas e compartilham tarefas na hora da reprodução. Esse senso de parceria é raro na natureza. No Chaco, onde os desafios são constantes, essa união se torna essencial. A proteção do ninho e dos filhotes exige vigilância. E como bons pais, eles se revezam para garantir segurança e alimento. É uma dança entre amor e sobrevivência. No entanto, a beleza da arara azul também é sua maldição. Por décadas foi vítima do tráfico de animais e da destruição de seu habitat. Isso reduziu drasticamente sua população. Mas graças a esforços de conservação, ela voltou a ser vista com mais frequência nos céus do Chaco. Ainda é uma aparição rara, mas agora carrega a esperança em cada voo. Quando uma arara azul cruza o céu seco da região, é como se o bioma dissesse que ainda há chance de recomeço. E enquanto elas cortam o ar com seus gritos poderosos, no solo um outro tipo de viajante se arrasta entre folhas secas e troncos caídos. Um pequeno ser de língua longa e focinho curioso, pronto para explorar cada canto. Na vegetação retorcida do Gran Chaco, onde tudo parece em tons de terra, o surucuá de barriga vermelha surge como uma pincelada viva de cor. Seu peito escarlate contrasta com o ambiente seco e sua cauda azulada balança suave enquanto ele pousa nos galhos mais altos. Esse pássaro discreto prefere o silêncio ao alarde. Seus cantos são calmos, curtos, como se fossem sussurros entre as folhas. E mesmo assim, sua presença é marcante para quem sabe observar. O surucuá vive em casais ou solitário, sempre com movimentos contidos e olhar atento. Prefere áreas de mata densa, mesmo em regiões secas, onde encontra abrigo e alimento. Sua dieta é baseada em pequenos insetos, frutas silvestres e até alguns répteis miúdos. Mas ele não sai em busca frenética de comida. Pelo contrário, costuma esperar pacientemente, saltando de galho em galho com leveza. Esse comportamento contido é parte da sua estratégia de sobrevivência, evitando chamar a atenção de predadores. Sua reprodução é quase um ritual. O macho escolhe uma cavidade natural, às vezes no tronco, às vezes no barranco, e a prepara com minúcia. A fêmea deposita poucos ovos e ambos se revezam na incubação. Durante esse período, eles reduzem seus voos, limitam os cantos e se tornam ainda mais reservados. Isso mostra o quanto prezam pela segurança dos filhotes, que ao nascerem, recebem alimento diretamente do bico dos pais.
uma rotina de cuidado delicado e constante. Mesmo sendo pequeno e pacífico, o surucuá tem papel importante no equilíbrio ecológico do Chaco. Ao se alimentar de frutas, ajuda na dispersão de sementes. Ao caçar insetos, regula suas populações. É uma peça silenciosa, porém vital, no grande quebra-cabeça da floresta seca. Sua presença indica que há equilíbrio, que o bioma ainda respira. E basta um olhar mais atento para perceber que, por trás da calmaria, existe uma sabedoria ancestral em cada escolha. E enquanto ele observa o mundo do alto, outro habitante curioso do chão se move com agilidade entre as pedras e arbustos baixos, com escamas reluzentes e um olhar que parece calcular cada passo. No solo quente e rachado do Gran Chaco, o Teiu se move como um guerreiro antigo, coberto por uma armadura de escamas que cintilam sob o sol. Ele é um dos maiores lagartos da América do Sul e domina com habilidade o ambiente seco, repleto de desafios e predadores. Seu andar é lento, mas firme, como quem conhece cada canto do território. Com faro apurado, ele fareja ninhos, ovos, frutas caídas e até carniça. Nada escapa ao seu cardápio. E quando necessário, não hesita em usar a força de sua mandíbula poderosa. O Teiu é diurno e adora o calor. Em dias mais frescos, ele pode ser visto se aquecendo em pedras ou troncos caídos, absorvendo a energia do sol como combustível para suas atividades. Mas não se engane. Apesar da aparência tranquila, ele sabe ser agressivo quando se sente ameaçado. Sua cauda é uma arma certeira, usada em chicotadas defensivas. Já sua língua bifurcada está sempre em movimento, captando partículas do ar, como se lesse as intenções invisíveis ao seu redor. Durante a estação seca, o Teiu sabe se recolher. Entra em estado de dormência, cavando tocas profundas onde a umidade ainda existe. É como se ele soubesse que a sobrevivência no Chaco exige pausa estratégica. Quando a estação chuvosa retorna, ele ressurge com energia renovada. Seus passeios se intensificam, assim como sua busca por parceiros. Os machos se enfrentam em lutas rápidas e as fêmeas escolhem com calma, priorizando os mais fortes. A reprodução nesse ambiente rude é uma conquista que exige planejamento e resistência. A relação do Teiu com o bioma vai além da sobrevivência. Ele ajuda a controlar populações de insetos, roedores e até outras espécies de répteis. Ao mesmo tempo, serve de alimento para grandes predadores. É parte vital da cadeia alimentar. Sua presença indica um equilíbrio delicado, uma rede onde cada ação tem consequência. Para os habitantes do Chaco, encontrá-lo é sinal de um ambiente ainda pulsante, ainda resiliente diante das mudanças do clima e da ação humana. Mas enquanto o Teiu caminha sob o sol inclemente, lá do alto, uma sombra silenciosa se aproxima, sobrevoando tudo com majestade e imponência. Um pássaro que, embora associe-se à morte, cumpre um papel de pura regeneração. Agora que você conheceu um pouco mais desse bioma surpreendente e de seus moradores extraordinários, pare por um instante e reflita. Como pode tanta diversidade sobreviver em um ambiente tão hostil? A resposta está no detalhe, está na ordem, está em Deus. Porque foi Ele quem desenhou com perfeição esse equilíbrio invisível entre predador e presa, entre seca e abundância, entre luta e descanso. O Gran Chaco é mais do que um habitat, é uma prova viva de que o Criador não desperdiça nada. Será que temos aprendido com esses animais? Será que conseguimos ver em nosso próprio dia a dia os mesmos ensinamentos que uma anta silenciosa ou um teiu persistente demonstram com naturalidade? A natureza não grita, ela sussurra verdades que só escuta quem está disposto a ouvir. E talvez, ao observarmos mais de perto o ciclo da vida nessa floresta seca, possamos enxergar também os nossos próprios ciclos com mais clareza. Afinal, se até no deserto Deus planta vida, por que seria diferente com você? E agora me diga, qual dessas criaturas mais te impressionou? Qual delas te ensinou algo que você pode levar para a sua vida? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com quem ama a natureza e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda temos muito para aprender com as maravilhas que Deus espalhou pelo mundo.